Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando aqui, mais uma vez com o nosso livro aqui. Nós estamos na página 17 do nosso livro Cadernos de Apoio à Aprendizagem de Geografia, terceiro ano. Vamos lá para a página 17, ó, que a gente está começando um assunto novo, mais uma revisão aqui para você, tá bom? Nessa prova da terceira unidade para você tirar 10. Só não tira 10 agora se você não quiser, né? Você fala assim, não quero tirar 10 não. Aí, ó, olha, eu olhei ali, tava vendo que pouca gente assistiu o vídeo. E aí, eu sei que vocês têm muita matéria, mas você precisa, tá? Cada conhecimento acumulado que você coloca na sua mente é uma construção do seu projeto de vida, do seu desenvolvimento. Porque tudo isso que você está vendo nas suas aulas, na escola, você vai precisar em algum momento da sua jornada, na sua vida profissional. E até na sua vida social, econômica, na sua vida em geral, você vai precisar. Então, não é algo que você pode dispensar, né? Algo superficial. É algo que vai fazer parte da construção do seu desenvolvimento. Leve-se a sério, tá bom? Pega as aulas anteriores que você não viu ainda e vamos para essa aqui, ó. A gente vai falar hoje sobre esse assunto, ó, o desenvolvimento, origens, desenvolvimento não, né? Sub, ó. Tem o desenvolvimento, mas a gente vai falar do sub, né? Desenvolvimento, origens, características e impactos. Impactos. Então, ó, subdesenvolvimento quer dizer que é um desenvolvimento que ainda não alcançou ainda, né? O sub, ele tá ali. Ele não é ainda, ele já é um pouco melhor, né, do que uma condição de miséria, mas é subdesenvolvido. Por quê? Você vai comparar com aquele que se desenvolveu, você vai ver que o subdesenvolvido ele tem uma série de problemas. Mas nessa unidade a gente vai tratar do seguinte, né? Então você tem aqui, ó, o desenvolvimento, que é o que a gente quer alcançar, e o sub, que indica que falta alguma coisa para chegar lá no desenvolvimento, né? E a gente está falando de quê? De países. A gente está falando de vidas em países, em diversos, no continente. A gente vai explorar um pouco isso. Mas estou explorando primeiro aqui a temática, só para você ver o que é que você pode entender sobre isso, como você pode entender esses assuntos, tá? Que são de ordem importante aí na sua escala, na sua construção do seu conhecimento. Então, pessoal, agora, o subdesenvolvimento, ele tem o quê? Ele tem uma origem. Ele não surgiu do nada, né? Assim como o desenvolvimento. Quer dizer, por que tem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Você já pensou sobre isso? Quais são as origens disso, né? Será que os desenvolvidos, que hoje a gente chama de desenvolvidos, eles não, em algum momento da história, eles não sugaram os recursos do que hoje a gente chama subdesenvolvido? Óbvio que tem uma origem, o desenvolvimento tem uma origem, o subdesenvolvimento ele tem uma origem. E a origem é o quê? É uma exploração por aqueles países que hoje chamamos de desenvolvidos. Tem algum país que cresceu sem sugar de outro os recursos de outro, deixando aquele que foi sugado relegado à miséria ou pelo menos a uma dificuldade para melhorar suas condições socioeconômicas? Tem tudo a ver, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui, algumas coisas sobre características e os impactos disso, né? Os impactos do subdesenvolvimento. Vamos adiante então, ó. A gente tem aqui, olá pessoal, muito bom estar contigo nessa caminhada. Nossa trilha nos levará a conhecer um pouco sobre o subdesenvolvimento. Então vou ler com você um pouco disso aqui, tá? Ó, o subdesenvolvimento refere-se a condições sociais e econômicas de um país, mas também de uma região, que possuem baixo desenvolvimento tecnológico, uma economia atrasada, explorada, olha aqui, ó, explorada por capital estrangeiro, né? Recurso natural, explorado indiscriminadamente, baixa escolarização,
oferta deficiente dos serviços de saúde, entre outras características que interferem na vida das pessoas e provoca a dependência das nações. Vamos juntos melhor conhecer as origens dessa realidade, bem como sobre a Guerra Fria, a nova ordem mundial, os conjuntos de países que possam refletir sobre essas consequências, as consequências dessa condição na sociedade. Então vamos dar uma olhada nisso aí agora. Então aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O Brasil, né, tão rico em recursos naturais e é tão desigual social e economicamente. Por que isso, né? Por quê? Porque nossa riqueza é tão mal distribuída, se concentrando nas mãos de poucas pessoas. Você sabe qual a origem dessa desigualdade? Sabia que mesmo sendo um país considerado subdesenvolvido, o Brasil possui áreas com características de país desenvolvido? Por que será? Eu falei isso na sala de aula, né, com vocês, ó. Brasil, apesar de... Brasil não só, mas você pega ali Rússia, África do Sul, você pega Índia, China, você vai chegar em áreas desses países que são as mesmas características e com o mesmo nível de desenvolvimento, em alguns casos até melhor do que Estados Unidos e países como Alemanha, França, algumas áreas, mas muito poucas áreas assim concentradas nas capitais, em alguns bairros de capitais. Ou seja, os países subdesenvolvidos, ele tem uma característica muito marcante, que é a desigualdade. Eu sempre tenho falado para vocês, ó, desigualdade, e isso vai se refletir no país inteiro, né? Às vezes você tem um vizinho que tem um carro de 100 mil reais, de 200 mil reais, de 500 mil reais, e você não tem nenhuma bicicleta para andar. Isso é a desigualdade social, né? A desigualdade. Agora, tem a desigualdade entre países, né? Tem países que estão assim no topo do desenvolvimento do PIB, com alto grau de economia, um PIB muito alto, e países que o PIB não dá nem mesmo para suprir a necessidade de educação e alimentação da população, ou moradia, né? Tem isso mesmo. E se você avança aí no seu livro, ó, já para a página 18, você vai ver, ó, que a expressão subdesenvolvimento, ela substituiu a expressão terceiro mundo, uma vez que o primeiro mundo seria os países desenvolvidos, capitalista, e o segundo mundo seria os países subdesenvolvidos, os países socialistas. O segundo mundo, então você tem o segundo mundo, que é os países socialistas, e você tem o primeiro mundo, que são os países considerados capitalistas, né? E o terceiro mundo, quem é? Aquele que não estava ali encaixado em nenhum dos dois eixos, né? Nem capitalista, nem socialista, e hoje a gente usa somente o termo subdesenvolvimento, né? Olha aqui, ó, o que Furtado diz sobre o subdesenvolvimento. Ó. Com efeito, o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo. Não é uma etapa pela qual passam as economias que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. É uma forma perversa de crescimento. Ou seja, os países que são subdesenvolvidos, eles não estão lá porque eles estão em um grau e eles vão subir para um outro grau chamado desenvolvimento. Não é isso. Eles estão lá porque há uma manutenção para que aquilo ocorra, para que ele seja assim. Mas essa manutenção é dada pelo sistema capitalista, que concentra o capital, move o capital de um lugar para outro, mantendo as coisas, o funcionamento da economia e, consequentemente, da vida social, urbana e desenvolvida para alguns países, e principalmente são aqueles países desenvolvidos que fazem essa manutenção nessa configuração do mundo como desenvolvido e subdesenvolvido. Nessa distribuição de renda, cria-se a desigualdade. Tem uma coisa que a gente chama de a distribuição do trabalho pelo mundo. Vou pegar aqui para vocês verem. Essa divisão do trabalho pelo mundo a gente chama de DIT, que é o nome dado à Organização do Espaço Econômico Mundial, caracterizada pela divisão da produção e dos serviços entre os países,
tem como base a especialização produtiva das economias nacionais e a distribuição desigual de recursos entre os territórios. O que significa isso, né? Significa que alguns países eles vão ficar com, olha aqui uma charge que vai ilustrar bem, né? Existe essa divisão aqui, ó. Alguns países vão estar com as altas tecnologias e alguns países vão estar somente com a produção de matéria-prima, né? A gente já discutiu bastante esse assunto em sala, ó. Isso aí chama divisão internacional do trabalho. Há um propósito, há o que a gente chama de segredos industriais, né? Os países não querem, os países que desenvolveram tecnologia, eles não transferem essas tecnologias gratuitamente para os países subdesenvolvidos, né? Eles não transferem, pelo contrário, eles compram a matéria-prima lá dos países desenvolvidos e mantém essa ordem, essa divisão internacional do trabalho. Tem até aqui um mapa, deixa eu abrir ele aqui para a gente ver, ó, que não está no livro de vocês, eu estou ampliando aqui os conteúdos para que vocês possam pegar um pouco, né? Tá aqui, ó, divisão internacional do trabalho, e nós vemos aqui, ó, o que nós temos aqui. Tá vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. Não tem, aqui não tem. Aqui é um slide. Queria foto. Tem os países centrais, né? Norte, os países do norte, países chamados desenvolvidos, os países do sul. E aí os países do norte, eles compram somente as matérias-primas dos países do sul. E isso mantém aí a divisão internacional do trabalho. Então essa divisão internacional do trabalho é a distribuição da produção econômica e industrial internacional, considerando que é impossível que um único país seja propriamente produtor de todas as mercadorias, divide-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da terra. Aí, além dessa distribuição que eu estou falando assim, econômica, né, que mantém os países lá no subdesenvolvimento, nos segredos industriais, na não transferência de tecnologia, ou transfere somente uma parte dela, ou então divide-se a produção, e aí acaba que os países subdesenvolvidos eles não conseguem criar uma indústria para daí eles terem uma independência e um desenvolvimento social e econômico. Isso também faz parte aí da DIT, né? Da Divisão Internacional do Trabalho. Agora aqui, ó, na página 19, ele vai falar o seguinte, ó, quais são os critérios para definir que um país é considerado subdesenvolvido, né? Subdesenvolvido. Aí nós temos aqui, ó, para dizermos que um país é subdesenvolvido ou não, são considerados critérios específicos, como isso aqui, ó, o índice de desenvolvimento humano, né? A dependência econômica e tecnológica, os elevados índices de pobreza e miséria, registros de amplas desigualdades sociais, dívida externa e balança comercial desfavorável. Lembra que a gente falou disso na sala? Pois é, a gente falou desse assunto aqui na sala. Vamos adiante para a gente ver mais assunto. Então aqui, ó, hoje em dia você vai ver muito nas suas provas de Enem esse termo, ó, nova ordem mundial. O fim da geopolítica bipolar. O que é a geopolítica bipolar? Bipolar, né? Bi fica entre dois blocos ou dois países principais, né? Estados Unidos e Rússia. Esse modelo ele já chegou ao fim, né? Ó, a nova ordem mundial é um conceito político e econômico que se refere ao contexto histórico do pós-Guerra Fria, que estabeleceu no fim da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, no quadro das transformações ocorridas no leste europeu com a desintegração do bloco soviético. O termo nova ordem mundial é aplicado de forma abrangente em um contexto atual. No contexto atual, ele pode se referir também à importância das novas tecnologias. E aí a gente lembra do que a gente estava falando agora, ó. A nova ordem mundial ela busca garantir o desenvolvimento do capitalismo e estruturar-se a partir de uma hierarquização de países, de acordo com o seu nível de desenvolvimento e especialização. Então a nova ordem mundial, a partir do final ali da Guerra Fria, é justamente essa, né? O desenvolvimento do capitalismo, e os países eles são considerados desenvolvidos, subdesenvolvidos, desenvolvidos de acordo com
o seu papel dentro do capitalismo e economia global. E aí, ó, para a gente fechar aqui na página 21, tem isso aqui, ó, nova ordem ou desordem mundial. Você vê que tem um dinheiro aqui como ironia, né? A nova ordem não é bem uma ordem, né? Ela traz o seguinte quadro, ó, com o fim da Guerra Fria, bipolaridade entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí criou-se o quê? Uma multipolaridade, ou seja, ao invés de ter dois polos de poder, Estados Unidos e Rússia, passou-se a ter, né, Estados Unidos e Rússia, passou-se a ter o quê? Uma multipolaridade, ó. Isso está no livro de vocês, página 21. O que é a multipolaridade, ó? Uma multipolaridade é um critério já agora econômico, né? PIB, aí Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, entra como novos polos de poder, né, nesse quadro, né? Havia um mundo unipolar, né? A gente pode chamar o que de unipolar, né? Onde só um país manda, né? A apolaridade, só um país tinha vez, né? Atualmente, né, a gente tem aí surgindo entre as potências econômicas mundiais os países que a gente nomeia de BRICS. Inclusive esse B significa Brasil, né? E o resto, vocês sabem, né? Brasil, Rússia, Índia, China, aí África do Sul, já entrou outros países também, né? Depois dessa ordem aqui, nesse contexto de nova ordem mundial, ó, os países são classificados como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? Em desenvolvimento já é um desenvolvimento melhor do que o subdesenvolvido, né? Do que o subdesenvolvido. Ó, em desenvolvimento. O Brasil, ele tá aqui, na verdade, né? Em desenvolvimento. A gente acha que o Brasil tá ali, né? Esses critérios, eles são muito vagos, eles não são bem, assim, matemáticos, não, né? Exatamente, né? Olha aqui, falando da divisão internacional do trabalho. Aí são assuntos que a gente já comentou, né? Primeira Revolução Industrial, aí Segunda Revolução Industrial, que aí vem... E agora a terceira revolução industrial, a gente falou desses assuntos em sala. Esses assuntos aqui, eles vão cair no seu vestibular. Agora eu quero só para finalizar responder a uma questãozinha sobre esse assunto, e aí a gente fecha o vídeo e depois a gente volta com outro assunto de revisão, ok? E aqui, ó, uma questãozinha sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento, né? E aí a gente vai analisar essa questão agora. Esse modelo de questão é como cai nas suas provas, tanto na escola, no ensino médio, quanto lá no seu Enem, né? Aí diz o seguinte, ó, os países desenvolvidos apresentam características positivas em relação ao quadro econômico social e aos índices sociais. Então, os países desenvolvidos, eles apresentam o quê? Características positivas em relação ao quê? A índices econômicos, ou seja, o cidadão de um país desenvolvido, ele tem uma renda muito alta, os índices sociais são muito bons, ou seja, a violência é diminuída, as doenças também não são tão graves quanto em países subdesenvolvidos, ou seja, a qualidade de vida em geral é boa, isso que ele está querendo dizer, né? Quando se avalia a participação das atividades econômicas em composição de seus produtos internos brutos, as atividades de um setor econômico específico são os destaques desses países no que se refere à produção de riquezas. Ou seja, quando se avalia, né, as atividades econômicas desses países, as atividades, né, no setor econômico específico são destaques desse país no que se refere à produção de riqueza e geração de emprego para a população, ou seja, as indústrias estão funcionando, né? Agora, então, nesses países ricos, qual é esse setor? É o setor primário? É o setor extrativista? É o setor petrolífero? É o setor terciário ou é o setor importador? O que é que você marcaria aqui? Pessoal, dá para a gente deduzir o seguinte, ó, setor primário não é, porque o setor primário é o setor que basicamente ele não produz produtos refinados, né? Ele não produz produtos refinados. Ou seja, não produz computadores, celulares, carros. Isso aí
o setor primário. E os países ricos, a gente sabe que eles produzem justamente isso. Produtos com alto valor agregado que não estão aqui no setor primário. Extrativo, os países ricos, eles não trabalham muito. Eles têm extrativismo, mas não é o seu principal motor, os seus principais produtos que vão fazer o seu setor econômico gerar emprego para a sua população. Não é extrativismo. Petrolífero, eles têm uma base petrolífera forte, né? Mas também não é, porque aí é um setor semelhante ao extrativo, né? Então aqui uma praticamente elimina a outra, né? Se você pensar bem, uma vai eliminar extrativismo petrolífero e extrativismo de outras formas, né? De outros minérios ou até de produtos orgânicos, né? Importador, ele não é um país importador, portanto ficamos aqui com terciário, né? Por que terciário? Porque é o setor econômico mais desenvolvido. Vamos ver a resposta se a gente acertou aqui, né? Vou clicar aqui em ver resposta. Deixa eu ver se ele me responde aqui. Ele deu uma travada agora, peraí. Então aqui, pessoal, de fato a resposta, alternativa D, né? O setor terciário, que é aquele que reúne as atividades econômicas ligadas aos serviços. É o setor proeminente nas economias dos países desenvolvidos. É o que produz riquezas e mais emprega pessoas, né? Aí se você pegar aqui, ó, setor terciário, né? O que é o setor terciário? O setor de comércio, compreende atividades como comércio, prestação de serviços, ou seja, serviços de saúde, educação, serviços diversos, né? Serviço de construção civil, serviço de reparo em aparelhos, vendas. É o setor que reúne o setor de bancos, né? É o setor terciário, né? Ó, setor terciário compreende atividades formais e informais. Olha aqui, ó. Professores, advogados, técnicos de informática, profissionais de saúde, desenhista, faxineiros, motoristas, comerciantes. É o setor mais desenvolvido nos países desenvolvidos. Ok? Que legal, né? Valeu! Revisão legal aí para você. Continue estudando, né? Pega aí o livro, ó. O livro tá aqui. Mandei para você já. Tô mandando mais esse vídeo de revisão e daqui para semana que vem a gente tem mais aula aí de revisaço. Um abraço, tchau!